18 horas. É o tempo médio que um ser humano sem treinamento especial pode sobreviver em uma bolsa de ar antes que o oxigênio se esgote completamente. 18 horas que passei entre a vida e a morte, em um espaço de menos de 2 metros cúbicos, submerso a 20 metros de profundidade na água gelada do Rio Paraná. 18 horas em que o mundo me considerou morto, enquanto eu lutava segundo a segundo pela minha sobrevivência. Esta é uma história de medo absoluto, de frio que corta como na 18 horas. É o tempo médio que um ser humano sem treinamento especial pode sobreviver em uma bolsa de ar antes que o oxigênio se esgote completamente. 18 horas que passei entre a vida e a morte, em um espaço de menos de 2 metros cúbicos, submerso a 20 metros de profundidade na água gelada do Rio Paraná. 18 horas em que o mundo me considerou morto, enquanto eu lutava segundo a segundo pela minha sobrevivência. Esta é uma história de medo absoluto, de frio que corta como navalha, de escuridão impenetrável e, acima de tudo, de uma vontade de viver que eu nunca imaginei possuir. Antes de continuar, peço que você se inscreva no canal. Histórias como esta nos lembram do valor inestimável da vida e do incrível potencial humano de sobrevivência nas condições mais adversas. Sua inscrição nos ajuda a seguir compartilhando relatos que podem inspirar e fortalecer outros, que enfrentam seus próprios momentos de desespero. Meu nome é Rodrigo Martins. Tenho 42 anos hoje, mas tinha 37 quando, em 15 de setembro de 2018, embarquei no Ferry Boat Princesa do Paraná para uma travessia que deveria durar apenas 45 minutos. Era uma embarcação que fazia o trajeto entre Porto Camargo e São Jorge do Patrocínio, transportando veículos e passageiros através do alargamento do rio causado pelo reservatório da usina de Itaipu. Eu fazia aquela travessia todos os meses. Como engenheiro agrônomo, prestava consultoria para fazendeiros em ambas as margens, e aquela balsa era parte rotineira da minha vida. Nunca imaginei que aquele dia seria diferente. Era uma sexta-feira ensolarada, com previsão de chuva apenas para o final do dia. Estacionei meu carro na balsa às 17h30, como indicava meu bilhete. Éramos aproximadamente 18 veículos e 53 passageiros naquela travessia. Lembro-me de verificar o céu, notando nuvens escuras se formando no horizonte. O Paraná tinha esse clima traiçoeiro, com tempestades que surgiam quase sem aviso. Mas isso não me preocupou. A travessia era curta e aquela balsa fazia o mesmo percurso há anos. O que poderia dar errado? Os primeiros 20 minutos da viagem transcorreram normalmente. Eu permaneci em meu carro respondendo e-mails no celular, planejando as visitas técnicas do dia seguinte. Então, o tempo mudou drasticamente. O vento aumentou, as nuvens escuras chegaram mais rápido do que o previsto e o rio, geralmente calmo, começou a formar ondas consideráveis. Senti a balsa balançar mais do que o normal. Saí do carro para verificar a situação. Outros passageiros também pareciam preocupados, observando o céu e as águas. Um funcionário da balsa tentava tranquilizar a todos, dizendo que era apenas uma mudança normal no tempo e que chegaríamos em segurança. Decidi voltar para o carro quando ouvi o primeiro estrondo metálico. A princípio, pensei que fosse um veículo se movendo devido à inclinação da embarcação. Então veio outro som, mais alto, como se algo tivesse se rompido na estrutura da balsa. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. A embarcação começou a inclinar perigosamente para um lado. Ouvi o capitão no sistema de som pedindo que todos os passageiros se dirigissem para o lado oposto para tentar equilibrar o peso. Pessoas corriam, algumas gritavam, crianças choravam. Tentei ajudar uma senhora idosa que havia tropeçado, mas mal tínhamos dado alguns passos quando uma onda enorme atingiu o costado da balsa. A inclinação tornou-se severa demais. Veículos começaram a deslizar, colidindo uns contra os outros. Vi meu próprio carro deslizando em minha direção. Por instinto, saltei para fora de seu caminho apenas para sentir o piso desaparecer sob meus pés. A balsa estava virando completamente. Caí na água gelada do rio, o impacto expulsando o ar de meus pulmões. A corrente era forte e fui arrastado para baixo da embarcação que agora se virava completamente. Em pânico, nadei tentando encontrar a superfície, mas estava desorientado. Cada braçada parecia me levar mais para dentro do labirinto metálico da balsa que afundava.
Meus pulmões queimavam, implorando por ar. No desespero, segui o que pareciam ser bolhas de ar subindo. Finalmente encontrei um bolsão, onde pude emergir e respirar. Era um espaço escuro e apertado, que mais tarde descobriria ser parte do compartimento de bagagens da embarcação, que havia formado uma bolsa de ar, enquanto o restante da estrutura se enchia de água. O compartimento onde me encontrava tinha pouco mais de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura e cerca de 1 metro de altura na parte mais alta. A água ocupava quase metade desse espaço, deixando-me com aproximadamente 1 metro cúbico de ar. Estava completamente escuro, exceto pela fraca luz que atravessava a água em um dos cantos, indicando que havia uma abertura submersa. Por ela, eu poderia tentar escapar, mas a visibilidade na água era praticamente nula e eu não sabia qual a distância até a superfície ou se encontraria obstáculos no caminho. O pânico inicial deu lugar a um pensamento mais racional. Precisava conservar energia e oxigênio. Respirei profundamente, tentando acalmar meu coração acelerado. Tateei ao meu redor, buscando entender melhor meu ambiente e procurando qualquer coisa que pudesse ajudar. Havia alguns objetos flutuando na água. Uma mochila, pedaços de isopor, um galão plástico vazio. Este último se tornaria fundamental para minha sobrevivência. Se você está acompanhando esta história de sobrevivência contra todas as probabilidades, por favor inscreva-se em nosso canal. Compartilhamos relatos reais que mostram a extraordinária resiliência humana em situações extremas. Avaliei minhas opções. Tentar nadar para fora era arriscado demais. A água estava gelada. Eu não conseguia ver nada. E não fazia ideia da configuração externa da balsa submersa. Poderia facilmente ficar preso em algum emaranhado de metal e me afogar na tentativa. Por outro lado, ficar ali significava apostar que o ar disponível duraria até que equipes de resgate me encontrassem, se é que alguém saberia que ainda havia sobreviventes. Ouvi sons distantes de batidas no metal, vozes abafadas. Gritei por ajuda. Bati nas paredes metálicas ao meu redor, mas os sons pareciam não se propagar para fora da minha bolsa de ar. Eventualmente, os ruídos externos cessaram. Estava sozinho. Consultei meu relógio, ainda funcionando apesar do mergulho. 18h23. A balsa havia virado há aproximadamente 15 minutos. Meu celular estava arruinado pela água, inútil para a comunicação. Tirei meu casaco ensopado, que só servia para me deixar mais frio. A temperatura da água não devia passar dos 15 graus, e eu já começava a tremer. Hipotermia seria uma ameaça tão grande quanto a falta de oxigênio. Tentei fazer um inventário mental da situação. Tinha ar, pelo menos por enquanto. Tinha um espaço relativamente seco, onde podia me sentar na parte mais alta da bolsa de ar, com as pernas parcialmente submersas. Tinha um galão plástico que poderia usar como boia se precisasse. Não tinha comida, não tinha água potável. A água do rio era barrenta e poluída. Não tinha fonte de calor, não tinha luz além do fraco brilho que vinha da abertura submersa, e mesmo esse desapareceria com o anoitecer. Mas tinha algo que ninguém poderia tirar de mim. A vontade de sobreviver, de voltar para casa, de ver minha esposa Camila e nossa filha Laura, de apenas 4 anos, mais uma vez. Essa determinação seria meu recurso mais valioso nas horas que viriam. As primeiras horas foram as mais difíceis psicologicamente. Alternava entre esperança de resgate imediato e desespero ao perceber que ninguém sabia que eu estava ali. Tentava calcular quantas pessoas estariam na mesma situação que eu, presas em bolsas de ar pela embarcação. Ou seria eu o único? Tentei ouvir vozes, batidas, qualquer sinal de outros sobreviventes, mas havia apenas o som da água batendo contra o metal e, ocasionalmente, estalos da estrutura se acomodando no fundo do rio. Para combater o frio, comecei a me movimentar, flexionando braços e pernas, esfregando as mãos, fazendo qualquer exercício possível no espaço confinado. Descobri que podia usar o galão plástico como uma espécie de assento flutuante, o que me permitia manter mais do corpo fora da água gelada. A escuridão tornava-se absoluta à medida que o dia terminava. Sem qualquer referência visual, minha percepção de tempo começou a se distorcer. Apenas o relógio digital com luz própria me mantinha ancorado à realidade. Às 21h,
3 horas após o naufrágio, comecei a calcular friamente minhas chances. Se o volume de ar na minha bolsa fosse aproximadamente 1 metro cúbico, quanto tempo esse ar duraria? Lembrei-me vagamente de aulas de biologia. Um adulto em repouso consome cerca de 10 litros de oxigênio por hora. O ar contém aproximadamente 21% de oxigênio. Então, teoricamente, eu teria... Não conseguia fazer o cálculo exato. Minha mente estava nebulosa pelo frio e pelo estresse. Mas estimava algo entre 15 e 24 horas antes que o oxigênio caísse para níveis perigosos. Se eu mantivesse a calma e a respiração controlada, poderia esticar esse tempo. A qualidade do ar já começava a se deteriorar, ficando mais úmido e pesado. Tentei estabelecer uma rotina para manter a sanidade. Contar até 100 respirando profundamente, fazer exercícios leves por 5 minutos, descansar 15 minutos, verificar o relógio e recomeçar. A fome não era um problema imediato, mas a sede começava a me incomodar. Resisti à tentação de beber a água do rio. À meia-noite, 6 horas após o naufrágio, ouvi sons de motores e vozes distantes. Equipes de resgate, certamente. Bati nas paredes metálicas com toda a força que consegui reunir. Gritei até minha voz falhar, mas os sons externos novamente diminuíram até cessar. Não me haviam encontrado. Foi o momento mais sombrio da minha provação. Chorei silenciosamente, pensando em Camila e Laura. Estariam sendo informadas de minha provável morte naquele momento. Imaginava o sofrimento delas, e isso era mais doloroso que minha própria situação. Prometi a mim mesmo que não desistiria enquanto houvesse ar para respirar, que lutaria com cada molécula de oxigênio restante para voltar para elas. O cansaço eventualmente me venceu, e adormeci em um sono inquieto e febril, cheio de pesadelos onde eu me afogava repetidamente, acordando sobressaltado, confuso sobre onde estava, apenas para relembrar minha terrível realidade. Acordei tremendo violentamente. Meu relógio marcava 3h18 da manhã. Havia dormido quase 3 horas, e meu corpo tinha resfriado perigosamente. Movimentei-me com vigor para gerar calor, ignorando a dor nos músculos e nas articulações. O ar parecia mais pesado, mais difícil de respirar. Estava ficando intoxicado por dióxido de carbono ou era apenas minha imaginação? Não tinha como saber. Comecei a sentir uma dor de cabeça persistente, que poderia ser tanto pelo ar viciado quanto pela desidratação. Voltei ao meu ritual de contagem e exercícios, lutando contra o desespero. Para manter a mente ocupada, recitava mentalmente poesias que havia memorizado na escola, cantarolava músicas em voz baixa, planejava detalhadamente os próximos aniversários de Laura até seus 18 anos. Qualquer coisa para não pensar na possibilidade de que aquela bolsa de ar poderia se tornar meu túmulo. O amanhecer trouxe um fraco brilho, através da abertura submersa. Uma pequena misericórdia que me permitiu novamente enxergar meu ambiente confinado. Meu relógio marcava 6h45. Havia sobrevivido a noite inteira. Examinei melhor meu espaço agora que podia ver. A bolsa de ar estava dentro do que parecia ser um compartimento de armazenamento na parte inferior da balsa, agora invertida. As paredes eram de metal, algumas com prateleiras viradas de ponta cabeça. Havia uma porta que agora estava completamente submersa, provavelmente a mesma por onde a luz entrava. Minha situação física havia se deteriorado consideravelmente. O frio constante havia drenado muita de minha energia. Meus dedos estavam enrugados e pálidos. Sentia formigamentos preocupantes nas extremidades. Tinha sede extrema, e minha boca estava completamente seca. Tomei então uma decisão crucial. Precisava beber algo, ou não duraria muito mais. Usando o galão plástico, coletei água do rio e deixei-a decantar. Após algum tempo, bebi pequenos goles da parte mais clara, sabendo dos riscos de contaminação, mas preferindo-os à desidratação certa. O gosto era terrível, mas era líquido. Meu estômago protestou imediatamente, mas consegui manter a água. Por volta das 10 da manhã, ouvi novamente sons de motores, desta vez mais próximos. Seriam mergulhadores procurando corpos? Fiz o máximo barulho que pude, batendo ritmicamente na estrutura metálica. 3 batidas curtas, 3 longas, 3 curtas. O clássico SOS. Por horas continuei, até que meus braços doíam insuportavelmente. Novamente,
Os sons externos diminuíram e desapareceram. Meu relógio marcava 12h30, quase 18 horas desde o acidente. O ar estava visivelmente pior. Respirar exigia mais esforço e minha dor de cabeça havia se intensificado. Calculei que meu tempo estava acabando. Se esta narrativa de sobrevivência em condições extremas está te impactando, por favor, inscreva-se no canal. Suas inscrições nos permitem continuar compartilhando histórias reais que mostram o extraordinário potencial humano de superação. Entrei em um estado mental estranho, quase meditativo. Aceitei que poderia morrer ali, mas continuaria lutando até o último segundo. Pensei em todas as coisas que gostaria de ter dito às pessoas que amava. Mentalmente, compus cartas para Camila, para Laura, para meus pais. Pedi perdão por erros passados, agradeci pelas alegrias compartilhadas. Era uma despedida, mas também uma afirmação de vida, uma recusa em partir com arrependimentos. Por volta das 14 horas percebi uma mudança na água ao meu redor. Parecia haver mais movimento, pequenas ondulações. Então, subitamente, vi bolhas subindo através da abertura submersa. Não eram minhas, vinham de fora. Um instante depois, o rosto mascarado de um mergulhador apareceu na água. Nossos olhos se encontraram, os deles se arregalando em surpresa absoluta por trás da máscara. Eu estava sendo encontrado. O mergulhador desapareceu rapidamente, presumivelmente para avisar sua equipe. Minutos que pareceram horas se passaram até que ele retornasse, desta vez com outro mergulhador. Eles entraram parcialmente no compartimento, ainda usando seus equipamentos de respiração. Um deles me ofereceu um regulador reserva, indicando que eu deveria respirar por ali. Experimentei o doce alívio de oxigênio puro entrando em meus pulmões. Através de gestos e poucas palavras, entendi o plano de resgate. Colocariam um cilindro de ar e máscara em mim e me guiariam para fora através da abertura submersa. Teria que nadar por aproximadamente 15 metros até a superfície. Em meu estado debilitado pelo frio e pela exaustão, seria um desafio, mas era minha única chance. Os mergulhadores trabalharam com incrível eficiência. Um deles colocou uma máscara em meu rosto, ajustou-a cuidadosamente e certificou-se de que eu conseguia respirar adequadamente com o regulador. O outro mantinha comunicação via rádio com a equipe na superfície. Entendi por seus gestos que me consideravam extremamente frágil e que precisariam ter cuidado extra durante a ascensão. Meus movimentos eram lentos, meus músculos doloridos, após quase 18 horas de imobilidade parcial no frio. Mas a adrenalina da possibilidade de resgate me deu forças que eu não sabia mais possuir. Seguindo as instruções, respirei profundamente várias vezes, preparando-me para submergir completamente pela primeira vez desde que havia encontrado aquela bolsa de ar salvadora. O momento da saída foi aterrorizante. Deixar a relativa segurança da bolsa de ar para entrar na escuridão aquática exigia um ato de fé e coragem. Os mergulhadores me posicionaram entre eles, um à minha frente, guiando o caminho, outro atrás, garantindo que eu não ficasse para trás. Segurei firmemente o braço do mergulhador da frente, enquanto submergíamos completamente e navegávamos pela abertura. A visibilidade era praticamente nula. Eu mal conseguia ver a lanterna do mergulhador à minha frente. A água fria engolfou-me completamente e senti o peso opressivo das profundezas. Tive um momento de pânico, quase largando o regulador, mas o mergulhador atrás de mim antecipou minha reação e segurou minha mão no equipamento. O caminho até a superfície pareceu eterno. Passamos pelo labirinto de metal da balsa virada, tendo que contornar obstáculos, passar por espaços estreitos. A cada momento eu temia ficar preso, perder o regulador, sucumbir tão perto da salvação. Mas os mergulhadores eram excepcionais, guiando-me com precisão, comunicando-se comigo através de toques e gestos, mantendo-me seguro. Finalmente, começamos a ascender mais livremente. A água ficou gradualmente mais clara e então, o momento mais glorioso, pude ver a luz do sol dançando na superfície acima de nós. Emergi tossindo e ofegante, apesar do regulador. O brilho do sol era quase doloroso após tantas horas na escuridão. Mãos fortes me puxaram para um bote inflável. Paramédicos imediatamente me envolveram em mantas térmicas, checaram meus sinais vitais,
Colocaram uma máscara de oxigênio em meu rosto. Eu tremia incontrolavelmente, tanto pelo frio quanto pela emoção avassaladora. No horizonte, pude ver as margens do rio com viaturas de polícia, ambulâncias e uma multidão de pessoas observando. Enquanto o bote se dirigia rapidamente para a margem, um dos socorristas explicou o que havia acontecido. A balsa havia afundado devido a uma combinação de sobrecarga, condições meteorológicas adversas e falha estrutural. Das 53 pessoas a bordo, 42 haviam sido resgatadas com vida nas primeiras horas após o acidente. 10 corpos haviam sido recuperados. Eu era o último sobrevivente encontrado, depois de quase 18 horas. Todos me haviam dado como morto. Fui levado para um hospital na cidade mais próxima. Diagnosticado com hipotermia moderada, desidratação, exaustão e pequenos cortes e contusões. Surpreendentemente, não sofri nenhum dano pulmonar ou neurológico permanente pela exposição prolongada ao ar viciado. Os médicos consideraram minha sobrevivência extraordinária, destacando que a maioria das pessoas não resistiria tanto tempo naquelas condições, especialmente considerando a temperatura da água. O reencontro com Camila e Laura no hospital foi o momento mais emocionante da minha vida. Camila havia sido informada inicialmente de que eu estava entre os desaparecidos, presumivelmente morto. Passou a noite inteira no local do acidente, recusando-se a ir embora, insistindo que eu poderia estar vivo. Laura havia ficado com os avós, protegida inicialmente da gravidade da situação. Quando soube que eu havia sido encontrado com vida, Camila entrou em colapso emocional, uma mistura de alívio e choque que os paramédicos tiveram que atender. Ver suas lágrimas de alegria, sentir seus abraços cuidadosos para não pressionar meus ferimentos, ouvir Laura perguntar inocentemente por que papai estava na cama do hospital, estes momentos redefiniram completamente o significado de gratidão para mim. A recuperação física foi relativamente rápida. Após 3 dias no hospital, recebi alta para continuar a recuperação em casa. A recuperação emocional, entretanto, seria um processo muito mais longo. Nos meses seguintes, sofri com pesadelos recorrentes, flashbacks vívidos do confinamento, ansiedade em espaços fechados e um medo irracional da água. Fui diagnosticado com um transtorno de estresse pós-traumático e iniciei terapia intensiva. Curiosamente, minha experiência me conectou com outros sobreviventes de situações extremas, pessoas que haviam sobrevivido a avalanches, soterramento em minas, naufrágios. Formamos um grupo informal de apoio, compartilhando estratégias de superação e oferecendo compreensão que apenas quem passou por algo semelhante pode proporcionar. 1 ano após o acidente, retornei ao local pela primeira vez. A balsa havia sido removida meses antes, mas estar à margem daquele mesmo rio foi uma experiência poderosa de fechamento de ciclo. Joguei flores na água em homenagem aos que não sobreviveram, especialmente aqueles cujos corpos dividiam o espaço submerso comigo sem que eu soubesse. Em um ato simbólico de superação, entrei na água até a cintura, enfrentando o medo que havia desenvolvido. Não foi fácil. Tremi quase tanto quanto durante o resgate, mas foi necessário. Hoje, 5 anos depois, posso dizer que aquelas 18 horas transformaram fundamentalmente quem sou. A experiência de estar literalmente contando os segundos de ar disponível, de ter que decidir entre opções igualmente arriscadas, de enfrentar a própria mortalidade com tanta clareza, essas são lições que reverberam em cada aspecto da minha vida. Valorizo intensamente cada momento com minha família. Pequenos aborrecimentos do cotidiano raramente me afetam. Já vivenciei o verdadeiro significado do desespero. Desenvolvi um interesse profundo por técnicas de sobrevivência e primeiros socorros, tornando-me instrutor voluntário em programas de segurança aquática. Também me tornei defensor de regulamentações mais rígidas para embarcações de passageiros, testemunhando em audiências sobre o acidente e pressionando por mudanças nas leis de segurança náutica. Frequentemente me perguntam o que pensava enquanto estava lá embaixo, sozinho na escuridão. A verdade é que experimentei todo o espectro emocional humano naquelas 18 horas. Houve desespero absoluto e clareza serena. Houve raiva por meu destino injusto e aceitação profunda.
Houve medo paralisante e coragem inesperada, mas acima de tudo, houve uma revelação sobre o que realmente importa. Não pensei em posses, status, conquistas profissionais. Pensei nas pessoas que amava, nas palavras não ditas, nos abraços que queria dar mais uma vez. A resposta é simples, mas profunda. Pensei no amor. E foi isso, mais que qualquer técnica de sobrevivência, que me manteve vivo. A determinação feroz de voltar para aqueles que amo. Existe uma expressão em português, dar o último suspiro. É usada para descrever o momento final da vida. Nas profundezas do rio Paraná, calculei literalmente quantos suspiros me restavam. Quantas vezes mais poderia encher meus pulmões antes que o ar se tornasse irrespirável. É uma matemática sombria que ninguém deveria precisar fazer. No entanto, essa contagem me tornou dolorosamente consciente de algo que a maioria de nós ignora. Cada respiração é preciosa. Cada momento vivo é um presente extraordinário. Recebo frequentemente perguntas sobre como sobrevivi psicologicamente àquelas 18 horas. Minha resposta é que descobri 3 verdades fundamentais que me sustentaram. Primeiro, o poder da esperança é imenso, mesmo quando parece irracional. É um combustível vital para a sobrevivência. Segundo, a mente humana é incrivelmente adaptável. Mesmo nas circunstâncias mais extremas, podemos encontrar rotinas, criar ordens, estabelecer controle sobre algum aspecto da situação. Terceiro, e talvez mais importante, nosso instinto de sobrevivência é surpreendentemente poderoso. Quando realmente enfrentamos a morte, algo primitivo e ferozmente determinado desperta dentro de nós. Se algo neste relato ressoou com você, peço novamente que se inscreva no canal. Compartilhar histórias de sobrevivência como esta pode oferecer perspectivas valiosas sobre resiliência humana e inspirar outros em seus próprios momentos de desafio. Às vezes, as pessoas me chamam de herói ou de miraculado. Não me sinto confortável com nenhum desses rótulos. Não fiz nada heróico, apenas me recusei a desistir. E quanto a milagres, não sei. Sei que as bolsas de ar podem se formar naturalmente quando estruturas ocas afundam. Sei que o corpo humano pode sobreviver em condições extremas por períodos surpreendentemente longos. Sei que mergulhadores de resgate são treinados para procurar sobreviventes, mesmo quando as chances são mínimas. Mas também sei que das 11 pessoas dadas como desaparecidas naquele acidente, fui o único encontrado com vida, contra todas as probabilidades estatísticas. Cada pessoa tirará suas próprias conclusões. Hoje, quando olho para minha esposa e para minha filha, que agora tem 9 anos, quando respiro o ar fresco da manhã, quando vejo o sol nascer, experimento uma profundidade de gratidão que não consigo expressar adequadamente em palavras. Cada dia é um bônus. Cada momento, uma dádiva inesperada. Ainda tenho pesadelos ocasionais. Ainda sinto ansiedade em espaços muito confinados. A terapia e o apoio da família ajudaram enormemente, mas algumas cicatrizes permanecem, invisíveis, mas presentes. Carrego-as não como fardos, mas como lembretes, de minha fragilidade e de minha força, da brevidade da vida e da profundidade do amor, das 18 horas que passei contando respirações e dos anos que ganhei como resultado. A balsa Princesa do Paraná nunca foi recuperada completamente. Partes dela foram removidas para facilitar a navegação, mas o núcleo de sua estrutura repousa ainda no fundo do rio Paraná, coberto gradualmente pelo sedimento, tornando-se lentamente parte do ecossistema do rio. De certa forma, é um memorial apropriado, não apenas para as 10 vidas perdidas, mas para as verdades profundas que aprendi em seu interior, que a vida é frágil, além da compreensão, e resiliente, além da imaginação, que até mesmo nas circunstâncias mais sombrias, enquanto houver ar para respirar, há esperança, e que, quando tudo mais é despojado, descobrimos o que realmente sustenta nossa humanidade, nossa capacidade de amar e nosso instinto feroz de retornar àqueles que amamos. Termino este relato com a reflexão que me acompanha diariamente desde que emergi daquelas águas escuras. Não sabemos quantas respirações nos restam. Cada uma delas é preciosa. Use-as bem.